Olá, sejam bem-vindos à Jornada de Pedagogia Sistêmica, organizada pela Decotev Vitale. Eu sou a Ludia Kesser, eu sou professora universitária, eu sou casada e com meu companheiro nós temos 2 filhos. E as meninas me lançaram a pergunta, né? É possível aplicar a pedagogia sistêmica na universidade? E eu tô achando bem legal esse movimento, porque para mim é uma oportunidade de rever a minha história de encontro com essa pedagogia sistêmica e rever, né, o meu antes, revisitar a história de como eu era antes e de me olhar como é que eu tô agora depois de ter esse conhecimento, que eu vejo que de cara eu já digo para vocês, é possível aplicar na universidade, em casa, no trabalho, nas relações com amigos, com o companheiro, com a companheira. Então é um conhecimento para a vida. E eu estou feliz de poder estar aqui fazendo essa conversa hoje. E olhando para esse questionamento que foi trazido, eu achei bem interessante que logo minhas ideias começaram a vir e eu comecei a olhar para a universidade, para o meu histórico, desde a minha graduação, no meu início de carreira como docente da Universidade Federal e como é o meu olhar agora, né? Como era o meu olhar de estudante quando eu comecei como professora e depois de ter conhecido a pedagogia sistêmica, como que tudo isso reverberou e está fazendo um movimento em mim. E aí eu fiquei pensando a respeito de qual é a função da universidade. Então, quando eu olho para a universidade, eu vejo que a sociedade olha e espera que seja um local para a formação de profissionais, né? Profissionais técnicos, professores, veterinários, enfermeiros, engenheiros, advogados, né? As diversas profissões. E eu fico pensando assim, além dessas habilidades técnicas, né, vamos dizer assim, também hoje, devido ao século XXI, existe a necessidade, fica evidente a demanda de que, além da universidade formar profissionais, que forme profissionais que tenham habilidades para trabalhar em equipe, que tenham inteligência emocional. E eu percebo que desse histórico da universidade, como é que ela vem trabalhando em prol da formação desses profissionais que logo estarão no mercado, utilizando um pensamento mais linear, mais lógico, pautado principalmente na razão. É como se fosse proibido que a emoção entrasse na universidade. E então eu encontrei com a abordagem sistêmica, com a pedagogia sistêmica e o pensamento sistêmico. E o pensamento sistêmico ele respeita, né, esse pensamento linear e lógico, e ele inclui também que as emoções, que os sentimentos eles estejam presentes no processo de ensino-aprendizagem, porque nós somos seres humanos. Então eu vejo que esse pensamento sistêmico ele é muito mais abrangente, né? Quando eu olho para o indivíduo, para o estudante, como um ser humano que ele tem uma capacidade intelectual, mas ele também tem uma necessidade, uma demanda psicológica e emocional. E eu, como professora, eu tenho a minha capacidade técnica e intelectual e eu também tenho as minhas necessidades psicológicas e emocionais. E a gente está inserido nesse contexto da universidade, né, um lugar em que as pessoas estão buscando conhecimento para ter um trabalho. E esse pensamento, se a gente focar só nesse pensamento lógico, racional e linear, é como se faltasse algo, porque na verdade quando esses profissionais eles saem da universidade, né, quando eu me formei, eu saí para trabalhar, mas eu ia trabalhar com outras pessoas, lidando com outras pessoas. Então, além do meu conhecimento técnico, eu preciso desenvolver essas habilidades para lidar com essas pessoas.
E eu vejo que o pensamento sistêmico, o que que ele traz? Ele traz que eu preciso me olhar, eu preciso olhar para as minhas dificuldades, né? Muitas vezes são dificuldades que existem no meu sistema familiar e que eu estou carregando aquilo, ou que uma outra pessoa está carregando alguma dificuldade, mas que também nesse sistema familiar existe uma força que dá condição para que a pessoa se desenvolva, para que ela tenha êxito, né? Então, se eu olhar por esse ângulo do ser humano, com suas qualidades, com seus defeitos, o pensamento linear e lógico é como se ele limitasse um indivíduo. E eu vejo que o pensamento sistêmico, ele não desmerece a necessidade do conhecimento técnico, mas ele traz esse olhar que, a meu ver, é um olhar para o ser humano, né? Que a gente não é uma máquina, então a gente está na universidade e a gente não é uma máquina, eu vou aprender a fazer dessa forma e toda vez que eu fizer dessa forma vai dar certo. Porque, na verdade, esses profissionais a gente trabalha com seres humanos. Por mais que em algumas profissões tenha mais contato ou menos contato com pessoas, mas a gente vai estar lidando com seres humanos. Então, nesse século XXI, a universidade precisa trabalhar, além das habilidades técnicas da profissão, mas também promover situações e condições, né, para dar um suporte para que o estudante ele consiga se desenvolver, para ter a capacidade de trabalhar em equipe e que tenha uma estrutura, vamos dizer assim, uma estrutura emocional que dê a ele as condições dele desenvolver esse trabalho. E para poder falar um pouco mais disso, eu quero contar, para contextualizar para vocês a minha história de formação e como que eu cheguei a me encontrar com a pedagogia sistêmica. Eu sou graduada em farmácia e aí eu fiz mestrado, doutorado, passei no concurso público e entrei na universidade. Quando eu cheguei na universidade, eu tinha um modelo para dar aula, que eu me espelhei em professores que eu tive durante a minha formação. E quando eu cheguei na universidade, que eu comecei a dar aula e que eu comecei a aplicar esse modelo, eu vi que não era tão simples assim, que não era só eu conseguir dar as minhas aulas, né, apresentar as minhas aulas, o conteúdo, esclarecer dúvidas, era muito mais do que isso. Porque eu entrava numa sala de aula, muitas vezes explicando de uma forma, 10 estudantes entendiam e 5 não. Aí ajustava o jeito de explicar, mais 3 entendiam e ainda ficavam faltando 2, né? E às vezes mudava de novo o jeito de explicar e esses 2 não entendiam. Ou em uma outra turma, em uma outra situação, acontecia dos estudantes ficarem insatisfeitos, né? Ter muita reclamação. E acontecer de eu trabalhar com outra turma e o processo fluir. Né? E eu conseguir trazer o conteúdo programático, conseguir falar com os estudantes, conseguir fazer com que houvesse, né, que a mensagem, né, o conteúdo que eu estava explicando, ele chegasse de uma forma que fosse compreensível para aqueles que estavam ali me ouvindo. Então eu percebi que tinha uma variação de uma turma para outra, dentro de uma mesma turma tinha uma variação de um aluno para outro, mas aí para mim começou a haver uma inquietação. Eu achava que não era só aquilo. Então, se eu desse aula sempre daquele mesmo jeito, não era garantia de que eu teria, né, êxito no processo, em favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Então, o tradicional não estava funcionando. E isso começou a me incomodar. Né? E eu trabalho com disciplinas na graduação, que são disciplinas consideradas disciplinas difíceis, né, que eu dou aula em cursos de ciências biológicas e da saúde predominantemente. Eu dou aula em disciplinas de química geral, bioquímica, genética, já dei aula de microbiologia. Então, são disciplinas, a maioria delas,
são disciplinas que os alunos eles já acham difícil por natureza, né? Então, eu ainda tinha esse histórico. A minha inquietação, porque eu vim para entrar numa sala de aula, eu não fiz um curso de licenciatura, né? Então, aprendendo com a história, com a minha história, né? Com os professores que eu tive e com a minha prática ali, e querendo ver os estudantes seguirem adiante, eles conseguirem aprender o conteúdo e aplicar esse conteúdo, e muitas vezes eu não via sucesso, então eu ficava frustrada. E aí eu comecei a buscar um novo olhar, né? Então me incomodou isso emocionalmente, começou a me afetar, eu fui fazer terapia, e aí eu comecei a perceber o quão importante que é como eu estou para dar aula. E então, entre 2016 e 2017, eu fiz uma primeira formação em constelação familiar e o meu objetivo era autoconhecimento. Então, assim, nesse período eu já soube que existia essa área, né, chamada de, vou dizer assim, área de conhecimento, chamada pedagogia sistêmica, mas naquele momento eu não me aprofundei, mas como a pedagogia sistêmica ela é fundamentada na constelação familiar, nos princípios, né, nos princípios sistêmicos trazidos por Bert Hellinger, eu comecei a aplicar algumas coisas relacionadas aos conhecimentos que eu tive acesso na primeira formação e comecei a experimentar, né? Então a professora os professores da formação tinham falado, dado algumas dicas de como poderia ser usado isso em sala de aula, mas nada muito aprofundado. Mas eu comecei a experimentar isso no meu dia a dia, né? Além da minha casa, nos meus relacionamentos pessoais, na minha convivência ali no meu trabalho, em especial com os estudantes. E aí eu comecei a perceber uma movimentação, né? Comecei a experimentar essa visão sistêmica e eu achei muito interessante o que eu vi. Comecei a experimentar como era quando eu tinha um olhar, né? Mudava o olhar, mudava a forma de olhar para um aluno. Como é quando eu fazia um movimento interno em mim de olhar para um aluno e não julgá-lo, né? Então eu comecei a perceber os efeitos que isso tinha. Aí passaram de 2017 até 2019, então em 2019 eu comecei uma segunda formação pelo mesmo instituto que eu havia feito a primeira, e eu comecei essa segunda formação em 2019, e aí eram 6 módulos. Quando chegou no 5º módulo, era o módulo de pedagogia sistêmica. E então eu fiz esse módulo e eu imaginava que eu ia fazer toda essa segunda formação novamente em busca de mais de autoconhecimento, de resolver algumas questões internas minhas. E aí, quando eu cheguei nesse 5º módulo de pedagogia sistêmica, eu me encontrei. E eu pensei assim, meu Deus, o que é isso? Que coisa maravilhosa! E aquilo trouxe para mim tanta satisfação, tanta alegria e vontade de compreender mais, de sentir mais e de conseguir pôr em prática o olhar da pedagogia sistêmica, que eu pensei, não, eu tenho que fazer uma formação em pedagogia sistêmica. E procurei, na época, para sair, tinha que ir para São Paulo ou para Brasília, e no momento eu não estava em condição de fazer isso. E eu pensando, nossa, isso vem me auxiliar nas minhas disciplinas para eu conseguir ter mais êxito na forma de trazer o conteúdo para os estudantes, na forma de me relacionar com os estudantes, né, e de ter melhores resultados com as turmas, considerando o histórico das minhas disciplinas, né. Então eu estava curiosa para entender como que essa visão sistêmica de Bert Hellinger, essas leis
que ele tanto fala, né, as leis ou ordens do amor, pertencimento, a ordem, o equilíbrio entre dar e receber, como que isso poderia influenciar na minha vida? Como que isso poderia influenciar no meu trabalho? E aconteceu uma situação bem interessante, que teve um dia que eu tinha tido uma discussão com meu esposo, aí eu fui trabalhar. No mesmo dia aí aconteceu, na hora do almoço, aí na sequência eu fui trabalhar. Aí eu desci do carro, peguei minhas coisas, estava caminhando até chegar na sala que eu tinha que dar aula para uma turma. E aí tinha um aluno de um outro curso, também fazia disciplina comigo, nesse outro curso, e ele vinha caminhando e ele começou, tá, professora, querendo me cumprimentar, mas eu estava tão azeda da situação que eu tinha tido em casa com meu esposo, que eu falei, vou fazer de conta que não é comigo, e segui. Mas não era com o estudante, era questão interna minha e segui. Dei minha aula no curso, e aí aconteceu que no outro dia eu fui para dar aula numa outra turma, que era a turma desse estudante. E aí eu comecei a dar a minha aula, comecei a explicar o conteúdo, e então, em um determinado momento, aconteceu que esse estudante, ele começava a fazer os questionamentos, perguntar a respeito do conteúdo, e ele começou a ser grosseiro. E eu me assustei. E aí eu tentava responder, respondia, aí ele perguntava uma outra coisa de novo e era grosseiro comigo. Era como se ele estivesse tentando fazer de propósito aquilo, né, de perguntar e de atrapalhar a aula. Foi a sensação que eu tive naquele momento. E eu fiquei sem entender, porque era um menino sempre bem participativo, que sempre perguntava, mas que não era grosseiro. Falei, que estranho. Terminei minha aula e aqui a gente tem o hábito dos alunos pedirem carona depois, para descer até o centro da cidade. E aí alguns alunos dessa turma pediram carona para mim e fomos. Aí eu falei, nossa, que estranho hoje, né, o aluno tal. Aí os colegas falaram, professora, sabe por que aconteceu aquilo? Porque ele passou perto da senhora, a senhora não cumprimentou, e aí ele falou que ia fazer aquilo. Aí na hora que a colega dele disse aquilo, contou para mim o que estava acontecendo, eu fiquei pensando, puxa, eu excluí ele, né? Quando nas minhas questões pessoais, não custava eu ter cumprimentado ele, eu excluí. E eu fiquei bem chateada, né, de ter agido daquela forma, não porque eu quisesse excluí-lo, pensando em excluí-lo, mas assim, com as minhas questões, mas ele se sentiu excluído. E então quando eu me dei conta disso, e eu comecei a fazer um trabalho interno comigo, né, de dar um lugar para ele, e realmente dar um lugar e olhar para os meus sentimentos, e eu comecei a fazer aquele trabalho comigo internamente, e eu comecei, né, a mentalizar ele e falar, eu vejo você. E aí, passado alguns dias, ele voltou para a sala de aula e eu fazendo aquele trabalho. Sempre que eu o via, eu fazia esse trabalho interno do eu vejo você para ele, né? Sem falar, né? Só mentalizando e realmente abrindo o meu coração para fazer esse movimento de inclusão, né? Sabendo que ele fazia parte da turma, que ele era meu aluno naquela disciplina, e eu percebi que realmente teve um efeito. Algum tempo depois ele se retratou comigo, falou que tinha sido grosseiro, ele não sabia que a colega tinha contado para mim, né, que ele tinha ficado chateado com aquela outra situação. E eu falei que tudo bem, estava tudo bem. E o que veio depois disso foi bem interessante, né? Depois que eu me movimentei para dar um lugar para esse aluno, né, dele ter o direito dele de pertencer, da forma como ele independente da forma como ele falasse comigo. E foi interessante que ele mudou a postura dele. Ele é como se ele tivesse baixado a guarda, né? Antes ele estava na defensiva e então ele se acalmou. E foi tão interessante que um tempo depois ele inclusive me convidou para fazer parte da banca do trabalho de conclusão de curso. E aí eu consegui perceber que o meu movimento reverberou nele e foi muito mais leve
o nosso relacionamento professor-aluno. Então, eu vi bem claro aí o quão importante é essa postura do professor, esse olhar do professor, esse olhar que inclui e que recebe e aceita o outro assim como ele é. E essa experiência com esse estudante, quando eu mudei a minha postura, né, dei um lugar a esse estudante e funcionou, e eu achei isso fantástico. Falei, nossa, realmente é algo poderoso, poderoso sem a necessidade de ficar fazendo alarde, né? O mais fenomenal que eu acho. E aí aconteceu uma outra situação em que eu estava numa turma de calouros, uma disciplina de química geral, e tinha uma estudante que tinha feito uma avaliação e ela não tinha ido bem. E aí isso mexeu com ela, uma menina dedicada, estudiosa, e aquilo entristeceu ela. Aí eu apliquei uma segunda avaliação e ela novamente não conseguiu atingir uma nota que ela esperava. E nessa segunda avaliação ela entrou em desespero e ela começou a chorar, e aí aconteceu que depois de uma aula os colegas a maioria dos colegas tinham saído, tinha ficado ela e algumas amigas na sala, e ela começou a falar, e quando ela começou a conversar comigo, ela começou a chorar. E ela falou, professora, eu não sei o que acontece, eu estudo tanto, e na sua disciplina, e eu vou mal, e eu não consigo a nota. E aí ela estava se sentindo muito mal com aquilo, e ela começou a chorar. E aí nessa época eu já tinha feito o módulo de pedagogia sistêmica. Eu olhei para ela, eu respirei, eu olhei para ela e eu olhei para a força dela, porque a pedagogia sistêmica ela também nos traz que a força de um indivíduo está na sua origem, né? De onde ele vem, daquele pai, daquela mãe. Então eu olhei para ela, na força dela, e falei para ela, senta aqui do meu lado. Aí ela sentou, estava chorando. Aí eu falei assim, você convive com o seu pai, que ela já era casada? Eu falei, você morou até quanto tempo, que idade com o seu pai? Ela falou, não, professora, o meu pai morreu e eu tinha 6 anos. E aí ela sentada do meu lado, aí ela chorando, eu falei assim, quando você tá chorando assim, você se imagina como se você tivesse quantos anos? 5 anos. E aí que ela chorou muito, muito. Então ela tinha perdido o pai aos 6, né? E eu falei, com quantos anos você se vê? Ela, 5. E aí eu falei assim, sabe, eu vejo a força do seu pai em você, da sua mãe também. E eu vejo a força do seu pai. Eu sei que mesmo você tendo perdido ele numa idade tão nova, ele está aí com você em cada célula do seu corpo. Então respira quando você precisar, né? Se tranquilizar, encontrar forças, lembra do seu pai. E aí ela foi se acalmando, e então ela saiu da sala, aí no outro dia ela voltou, falou que estava bem melhor, e na terceira prova ela não conseguiu atingir uma nota que garantisse a ela a aprovação da disciplina. E aí eu achei bem interessante que mesmo ela não sendo aprovada, eu percebi que ela estava mais leve. Ela estava mais leve e ela agradeceu e ela falou, professora, eu vou fazer a disciplina de novo e muito obrigada pela paciência, né, pelo acolhimento, e eu acredito que na próxima eu venho ser aprovada. E aí eu fiquei pensando, a pedagogia sistêmica, esse olhar, não é sobre a gente ter uma ferramenta para aprovar todos os alunos. Eu vejo que é um olhar para que seja possível, né, melhorar essa relação, essa comunicação professor-aluno, e acima de tudo,
eu como professora olhar para cada um dos meus alunos, independente de onde eles venham, do poder aquisitivo, saber que eles têm com eles recursos que os capacitam para conseguir êxito no que eles estão buscando dentro da universidade, que é a aprovação das disciplinas, para ter uma profissão para seguir a vida. Então eu vejo que esse olhar ele faz uma diferença. E aí eu tive a oportunidade de ministrar a disciplina para essa estudante que tinha sido reprovada. E foi tão interessante de ver como ela veio nesse segundo momento para fazer a disciplina, né? Com um ar mais confiante, continuou sendo estudiosa, mas mais confiante com ela, com mais facilidade para apresentar os trabalhos, e ela foi aprovada na segunda vez. Então eu vi que para ela não ficou aquela marca negativa de não ser aprovada, mas ela viu que ali naquele momento ela não conseguiria, mas que no segundo momento sim, porque ela conseguiu perceber a força que ela tem. Então isso para mim foi muito bonito de ver. E a pedagogia sistêmica na universidade também, assim como em qualquer nível de escolaridade, né, qualquer ambiente escolar, seja do infantil ao ensino superior, ele facilita o nosso trabalho. Quando eu tenho a possibilidade de me colocar no lugar de ser apenas a professora, sem ter que salvar os alunos, de querer fazer pelo aluno. Ah, coitado do meu aluno. Ah, mas ele tem dificuldade, ele tem um déficit de aproveitamento. Ah, ele tem dificuldade em exatas. E quando, na verdade, eu passo a olhar para esse estudante como tendo de onde buscar a força dele, de encontrar uma forma do jeito dele de aprender, fica mais leve para mim. E eu quero deixar para vocês a mensagem de que a melhoria que a gente busca para a educação é responsabilidade nossa, de cada um. Eu, como professora, se eu estou na condição de estudante, eu também tenho uma responsabilidade. E eu vejo que com esse olhar da pedagogia sistêmica, esse novo olhar, todos nós ganhamos, né? Tanto na relação professor-aluno, na relação aluno-professor, professor-diretor, reitor, secretário, faxineiro, todo mundo ganha, né? Então, hoje, pelo tempo que eu consegui trazer para vocês, é isso. E eu vejo um campo de muitas possibilidades para a pedagogia sistêmica dentro da universidade. E eu vejo que se a gente quer melhorar a qualidade dos profissionais que saem da universidade para atender e servir a vida, nós precisamos ter um olhar que inclui um olhar amoroso. E esse amor não é um amor do comercial de margarina, é um amor em que eu posso olhar para um ser humano e reconhecer que ali existe algo bom, sempre existe algo bom, apesar de todas as dificuldades e limitações que ainda se apresentam. Muito grata pelo espaço e eu desejo que essas palavras possam ter chegado no coração de algum de vocês e contribuído para o que vocês estavam buscando aqui. Um grande beijo.